Portugal é um país tão pequeno que tem recebido milhares de imigrantes diariamente das mais variadas nacionalidades, o que tem causado uma crise habitacional aqui no país. Em Portugal, brasileiros se juntaram a manifestantes e saíram às ruas para protestar contra o aumento dos preços no setor de habitação. Os imigrantes são um dos grupos mais atingidos pela crise imobiliária. Desde 2015, o preço dos aluguéis em Portugal aumentou 65%. Já o valor da venda de imóveis disparou 137% no mesmo período. E você vai entender tudo nesse vídeo. Mas antes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Arnaldo, moro aqui em Portugal há 6 meses. E nesse canal eu compartilho as minhas trajetórias, as minhas experiências de imigrante. E se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, então já te convido a se inscrever no canal e a deixar o seu like para você não perder as próximas embarcações. É isso e bora pro vídeo. Para você que está por detrás dessa tela e que não desconhece a realidade daqui de Portugal ou está se projetar para imigrar e quer entender o cenário que estamos vivendo aqui em Portugal, tem rolado notícias de que tem imigrantes morando nas ruas, morando em barracas, morando debaixo das pontes. E isso é muito real. Por quê? Devido aos altos custos, né, dos apartamentos, devido aos altos custos dos quartos. E esse caso tem acontecido muito num dos centros de Portugal, que é Lisboa. Então, em Lisboa, a situação está terrível, está caótica. E não apenas em Lisboa, mas também em outras partes de Portugal. Mas principalmente muitas pessoas quando chegam aqui em Portugal decidem morar em Lisboa e não aguentam com os altos preços das casas, né? Por Lisboa ser um dos centros do país, o custo de vida, o arrendamento, enfim, tudo acaba sendo um pouquinho mais elevado e não é um lugar tão estratégico para aqueles que estão a emigrar morarem. E até os próprios nacionais, muita gente que já mora em Lisboa, estão a sair de Lisboa para ir em outras cidades, tentarem um lugar mais barato, porque Lisboa está lotado. Além de Lisboa estar lotado, ou seja, Portugal já está lotado. Lisboa também, por ser o centro, então acaba sendo mais lotado ainda. E querendo ou não, os custos de vida lá, o arrendamento tem subido a cada dia que passa, que tem rolado algumas manifestações que vou vos mostrar aqui. A habitação é um direito! Sem ela nada vai! A habitação é um direito! Vocês puderam observar que as pessoas não estão satisfeitas com os preços elevados dos arrendamentos, até os próprios nacionais, ou seja, estão assim, né, a fazer manifestações devido aos altos preços. Imagina você, imigrante, que chega aqui despreparado financeiramente. E não apenas isso, né? Então, Lisboa não é um lugar estratégico para se morar. Então, por esse motivo, está tendo muita gente a morar nas ruas, em barracas. Andréa chegou a Lisboa em abril do ano passado, com 600 euros no bolso e o emprego que durou apenas um mês. Há 1 ano e meio, ela faz faxina e vende marmita para alimentar o sonho de comprar um trailer e voltar a trabalhar com marcenaria. E eu acredito que os preços dos arrendamentos deveriam se baixar. Eu não sei como é que as coisas vão estar daqui para frente depois dessas manifestações todas. Mas o que tem causado uma crise habitacional aqui em Portugal, que tem feito com que várias pessoas morem num quarto, ou seja, a situação está caótica. As pessoas já têm alugado não apenas o quarto, têm alugado a cama, ou seja, uma cama para você dormir, você paga mensalmente às vezes uns 250 euros, o que seria um preço de um quarto para um estudante, enfim. Né, a situação está caótica, cada vez mais tem piorado, porque também tem muitas casas abandonadas aqui em Portugal. Eu não entendo de fato o real motivo, até porque os donos das casas não são obrigados a alugar ou a arrendar essas casas, mas se todas essas casas que tem em Portugal que estão abandonadas fossem colocadas para arrendar, eu acredito que essa crise diminuiria um pouquinho, pelo menos em todos os bairros, em todas as cidades e em todos os distritos que eu já passei desde que eu cheguei aqui em Portugal. Eu tenho visto bastante casas abandonadas. E sim, essas casas abandonadas estão aí. Querendo ou não, se essas casas fossem colocadas para serem arrendadas, a crise habitacional aqui em Portugal reduziria um pouquinho. Eu acredito que tem muita gente para poucas casas disponíveis. E fora isso, a questão é, o país é tão pequeno para bastante imigrantes que têm entrado, para milhares de imigrantes que têm entrado diariamente. Parece que Portugal tem sido uma mãe, como dizem na gíria, o coração de mãe cabe todos, né? Parece que tem entrado muita gente, então tem ficado tão super lotado para poucas casas que tem tido disponíveis para serem arrendadas. E
a situação está que está. Tem muita gente morando na rua, muita gente dividindo quartos. Os relatos dão conta de que todos os dias chegam novos habitantes. E eu acredito que daqui a pouco vamos ter que pagar para a pessoa ter que morar numa cama, assim, dividir em camas com pessoas desconhecidas. Fuja de Lisboa, vá para outros distritos. Não significa que nos outros distritos os preços dos arrendamentos estarão mais baixos, né? Mas em relação a Lisboa, com certeza estará um pouquinho mais reduzido, né? Não significa que vai ser muito barato, mas estará um pouquinho mais reduzido em relação a Lisboa. Fuja dos grandes centros. E também as pessoas têm fugido dos grandes centros e têm lotado os lugares que estão mais afastados. Então a situação é essa, o cenário é esse. Tem muita gente nas ruas, tem muita gente dividindo um quarto, né? E tem muita gente pagando horrores, pagando quase um salário base para simplesmente morar num quarto. E como é que fica a questão da comida? Como é que fica a questão da alimentação? Como é que fica a questão do transporte, né? Sendo que as pessoas têm pago por esses valores absurdos, né? Então, essa é a crise que estamos vivendo em Lisboa. É uma situação terrível e de doer o coração. Então, é basicamente essa a realidade que tem acontecido em muitas partes daqui de Portugal, principalmente Lisboa, né? Conforme eu disse. E é isso. Eu não sei mais o que falar, né? Na verdade, eu trouxe esse vídeo para poder alertar ou mostrar a realidade que estamos vivendo aqui em Portugal, para você que ainda não chegou, para você analisar de longe e, consequentemente, se preparar para viver isso, ou simplesmente tomar uma decisão e falar, talvez aí não é o lugar que eu quero ficar por essas questões. Então é isso, pessoal. É isso. E a gente se vê no próximo vídeo.